pastor. Cada dia mais bonito. Glória a Deus. Queridos, graça e paz, amém. Fico feliz em ver todos vocês aqui na casa do Senhor. A gente estava ali hoje, foi dia de planejar, e parece que todo mundo veio no mesmo DNA, no mesmo espírito. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração especial por você, porque Deus tem uma palavra poderosa para você. Você vai sair daqui uma outra pessoa. Você não vai ser mais essa pessoa que chegou aqui, você vai ser uma outra pessoa, em nome de Jesus, amém? Então, coloque a sua mão no seu coração e diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, obrigado por me trazer à tua casa nessa noite. Fala comigo, em nome de Jesus. Muda a minha história, protege a minha casa, a minha família, e me livra de todas as distrações, em nome de Jesus. Só quem crê recebe. Aplauda Jesus mais uma vez bem forte. Glória a Deus, amém. Você pode sentar por um instante. Gente, que coisa linda é ver todos vocês aqui na casa do Senhor. Eu sempre digo que domingo, o melhor lugar para você estar no domingo é na casa de Deus. Você não pode perder nenhuma oportunidade de estar na casa do Senhor. E eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração. E depois, no final, eu quero te fazer um convite. Um convite muito, que vai ser muito importante para a nossa vida. É um grande evento, a nossa convenção, que vai acontecer no mês de novembro, no próximo mês. E falta pouco tempo até o dia dessa convenção. Mas no final da palavra, depois da palavra, eu vou falar todas as informações que você precisa, tá bom? E aonde você está sentado mesmo, eu gostaria de ler um texto que esses dias martelou muito no meu coração, que é em Neemias 4, a partir do versículo 1. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui essa leitura, porque aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite vai ser assim um estalar de dedos, assim, vai ser um despertar na tua mente. E Deus, ele vai, Neemias 4, versículo 1 até o 15. E Deus, ele vai mudar a forma como você vai ver as coisas. Você acredita nisso? Em nome de Jesus, diga amém. Então vamos acompanhar a leitura que diz assim, olha: quando Sambalate soube, isso aqui é Neemias falando, que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ele ficou furioso e começou a caçoar de nós. E diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos, diga comigo, entulhos, e das pedras que foram queimadas, diga comigo, pedras queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Olha só a afronta de Tobias. Ó nosso Deus, escuta como eles zombam de nós. Faz que a zombaria caia a cabeça deles, sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado, e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem, não esqueçam os seus pecados, pois eles insultaram a nós que estamos construindo, diga construindo. Então continuamos a reconstruir os muros, as muralhas, e logo elas já estavam na metade. As muralhas já estavam aonde? Diga comigo, a metade. E logo elas já estavam a metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Olha aí, o que eu vejo nesse texto? Motivação. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: você precisa estar animado para trabalhar na obra do Senhor. E Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon
e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, e que as suas brechas já estavam sendo fechadas, porque Tobias fala: esse muro que eles estão construindo aí é muito fraco, até uma raposa atravessa esse muro. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Versículo 9: mas nós oramos, diga comigo, oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Versículo 10 até o 15: e o povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar a construção desta muralha. Quando nós vamos terminar? E os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los e nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Em outra tradução fala que eles vieram avisar, sabe quantas vezes? Diga comigo, 10 vezes eles foram avisados. Então eu amarrei o povo com espada, lanças, armei o povo com espadas e lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenha medo. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você está construindo alguma coisa? Diga assim, então, não tenha medo. Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas e pelos seus lares. Versículo 15: e os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando, e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Amém. Pastor, que texto grande o senhor escolheu para ler hoje conosco. Exatamente era isso que eu pretendia, para que você pudesse entender um pouco da história, daquilo que Neemias, ele estava falando a respeito daquela situação que eles estavam vivendo. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma palavra de Deus para o seu coração. Amém. Então, onde você está mesmo, coloque a sua mão no seu coração mais uma vez, diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, eu abro a minha mente e o meu coração para a tua palavra. Fala comigo nesta noite, e que o teu Espírito Santo possa me encher da sua presença, em nome de Jesus. Só quem crê e vai ser salvo nessa noite, aplauda a Deus bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, porque é disso que eu vou falar, seria cuidado com as distrações. Diga comigo, cuidado com as distrações. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: olha, cuidado, irmão, com as suas distrações. Porque quando nós lemos esse texto aqui de Neemias, o que é que nós observamos? Nós observamos que Israel, ele era um povo que ele sempre estava envolvido com idolatrias, com o pecado de moralidades sexuais. E esse texto está mostrando exatamente isso, porque todas as vezes que Israel fazia o que era mal ao Senhor, havia uma profecia sobre Israel. E qual era, pastor? É que todas as vezes que ele pecasse, que ele se distanciasse, que ele se desviasse dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que a profecia era que Deus espalharia o povo sobre a face da terra, levando todos eles a cativo. E se você observar aquilo que nós lemos aqui nessa noite, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel foi levado cativeiro mais uma vez, e eles passaram, já nessa época aqui desse texto, 90 anos
o povo já tinha sido arrancado há 90 anos, já tinha sido arrancado de Jerusalém, e eles tinham sido levados para um outro reino. Só que agora, nesse momento, o rei que estava governando sobre esse povo era o rei chamado Artaxerxes. Tem muito X, meu irmão, no nome desse homem, é por isso que é difícil de falar. Mas é desse rei aqui, é com esse rei que há um grande personagem que Deus vai levantar. Diga comigo, Neemias. Se você parar para pensar e refletir sobre a história de Neemias, eu já preguei muitas vezes sobre Neemias, e até cheguei a dizer que eu não queria estar na pele de Neemias. Por quê, pastor? Porque Neemias, ele era copeiro do rei, mas por ele ter acesso também à rainha, significa dizer que ele também era eunuco do rei, eunuco da rainha. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. O que eu quero dizer para você é que você entenda uma coisa sobre Neemias que talvez você não saiba. O que é, pastor? Neemias, ele era um príncipe da terra de Jerusalém, de onde ele vinha. Como assim, pastor? Neemias, ele era um príncipe, ele era um nobre, porque ele vinha de uma família muito rica, assim como Daniel, assim como José. Eles não eram qualquer pessoa, eles vieram de famílias nobres, eles eram pessoas finas. Ele não era como qualquer pessoa, qualquer escravo que foi levado para servir na casa do rei. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então perceba, se Neemias ele era como Daniel, e Daniel se tornou um grande homem na presença do rei, porque não quis comer dos manjares do rei, porque se separou para Deus, se santificou ao Senhor. Se Neemias é um homem como José, que mesmo sendo preso, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, se tornou governador do Egito. Quem conhece a história de José? Amém? Então, se eu te fizer algumas perguntas sobre José, será que você consegue me responder? Será que você consegue me dizer o porquê que José nunca, mesmo sendo levado escravo por Potifar, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, José nunca se tornou um escravo? Será que você sabe dizer por que José nunca se tornou um escravo? Será que você sabe me dizer por que José conseguiu dar conselhos a Faraó? Será que você consegue me explicar o porquê que José, lá na prisão, ao invés de estar preso como os outros, ele se torna governador naquela prisão, ele consegue se tornar um grande líder aqui, ali dentro daquela prisão? Será que você sabe a resposta para essas perguntas? Se alguém não sabe, eu quero te dizer, porque José, ele não tinha uma mente de escravo. José não era qualquer pessoa. José, ele não tinha uma mente de escravo. O que nos paralisa muitas vezes é a nossa mentalidade. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: como é que está a sua mentalidade hoje? Como é que você se enxerga atualmente? Como é que você sente quando você vem à igreja? Como é que você se sente quando você se reúne com pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que você, ou tem um pouquinho de intelecto maior do que você, ou que tem um diploma mais que você? Será que você se sente constrangido na presença dessas pessoas? Então eu quero que você perceba exatamente isso, porque tentaram fazer de José um escravo, mas a vida toda, eles sabem por que não conseguiram? Porque a vida toda José era um príncipe. E é isso que eu começo a dizer para você. Talvez tentaram fazer de tudo para te colocar de cabeça para baixo, deixar você triste, desamparado nas suas emoções, tentar fazer de você como um escravo, alguém que não tem valor. Mas eu quero te dizer uma coisa: assim como tentaram a vida inteira fazer de José um escravo e não conseguiram, porque ele era filho, ele era um príncipe da terra de onde ele saiu. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: sabe por que não conseguiram te derrubar? Sabe por que não conseguiram frustrar teus sonhos, teus planos? Porque você não é escravo. Pensaram que você era escravo e pensaram, por isso quiseram humilhar você, maltratar você. Mas você foi escolhido por adoção, por meio de Jesus Cristo, para se tornar filho de Deus. Então você não é qualquer pessoa, você é príncipe e herdeiro com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então você não é escravo, pastor, não estou entendendo. Escuta, querido, o maior bem que nós como seres humanos podemos ter é a nossa educação. O maior bem que nós podemos ter aqui nessa terra é a nossa cultura, são as nossas crenças, são os nossos valores. E onde é que a gente aprende isso, pastor? Lá no nosso berço, lá na nossa casa, com os nossos pais. Então, quando você olha para José,
O pai de José não é um qualquer. O pai de José é um homem bem sucedido, é um homem muito rico, é um homem que Deus conta com ele aqui na terra, é um grande líder. Na verdade, o pai de José era nada mais, nada menos que líder de tribos. Então José não é qualquer pessoa. Então mesmo José sendo levado como escravo, quando ele chega nas mãos de Potifar, Potifar olha e diz assim: esse homem aqui não é escravo. Olha só a etiqueta desse homem, olha como é que ele se comporta, olha como é que ele fala, olha a educação desse homem. Esse homem não é escravo, esse homem é diferente. Na mesma hora Potifar coloca ele para governar a sua própria casa. E as pessoas que estão aí fora, irmãos, eles olham para mim e para você, e eles observam tudo que a gente faz, e eles observam a nossa educação, como nós falamos, as nossas etiquetas, se a gente tem educação ou não. Ou seja, ele está dizendo: olha só, esse cara foi criado com educação, ele é totalmente diferente. É por isso que quando José ele chega na prisão, as pessoas que estão ali dentro da prisão, eles olham para José e dizem assim: olha, esse cara ele é diferente, ele não é enrolado, ele não é trambiqueiro como nós, ele entende das coisas. Então é por isso que José ele é levantado aonde ele colocava os pés, porque ele era uma pessoa diferenciada. Sabe qual é o nosso maior problema? É de não investir no nosso desenvolvimento, no nosso conhecimento. A Bíblia diz que quando procuraram por Jesus, e Jesus estava no templo ensinando até mesmo os mestres, a Bíblia vai dizer que Jesus ele crescia em estatura e também em conhecimento. E aqui que eu quero te chamar a atenção, porque o texto vai me mostrar que José era um homem fino. Então quando levam José à presença de Faraó, José sabe que o nível de conversa era outro, e José conversa niveladamente com Faraó sem medo algum. Se duvidar, José falou melhor do que Faraó, até porque José conseguiu interpretar um sonho de Faraó, José conseguiu trazer a solução para Faraó, e José foi colocado como governador do Egito. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou querendo que você entenda já nesse primeiro momento, que a tua mentalidade vai te levar para onde você for. Mas se você pensar pequeno demais, se você tiver um espírito de miséria, se a tua mente não for renovada para ter uma mente de Cristo, você vai continuar da mesma forma como você está. E não é porque você está num ambiente que não é agradável, que ali você vai se misturar. Você precisa entender que aquilo que Deus plantou na tua mente, quando você vem para a igreja, olha o tanto de pedras preciosas que o Evangelho te entrega todos os dias. Olha o quanto de princípios que você aprendeu só hoje aqui. É para que você possa entender uma coisa. O que, pastor? Você é diferente das outras pessoas. Você não é como aquela pessoa que está lá fora no mundo. Você tem o conhecimento. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já está sentindo esse conhecimento chegando até você? Então aplauda esse Deus bem forte. Sabe por quê? Deus te escolheu do meio das malhadas, do meio da tua família. Deus te pensou. Aleluia. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque eu quero te motivar uma coisa nessa noite. Porque as pessoas elas tentam roubar tudo que nós temos. Eles podem roubar o teu dinheiro, podem roubar todos os teus bens materiais. Só tem uma coisa que eles não podem roubar de você: é a sua capacidade, é a sua inteligência. Ninguém pode roubar a sua mente. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: olha, ninguém vai roubar a sua mente. Aquilo que você aprende aqui na igreja, se você sair no final desse culto e chegar alguém querendo te setar, falando coisas contrárias, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque quando você orou aqui comigo dizendo: Deus, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para a tua palavra, você deu liberdade para o Espírito Santo atuar em você. Quem está me entendendo, diga amém. E quem deseja que a presença de Deus seja manifestado nessa noite, na sua vida, no seu coração, então aplauda Ele mais uma vez bem forte, porque Deus já está aqui. Aleluia. Podem tentar tocar tudo de você, mas tem uma coisa que ninguém vai arrancar de você: é a sua capacidade intelectual. E eu aprendi uma coisa no Evangelho: os dons que Deus te deu, ninguém vai arrancar isso de você. Se você perceber, a sua energia, a sua vibração, ninguém vai arrancar isso de você, irmãos. Então quando você chega aqui na igreja, você é uma pessoa alegre, é motivada, é positiva, todo mundo quer estar perto de você.
Mas quando de repente você começa a dar cabisbaixo, você começa a ser negativo, dizendo que nada vai funcionar, que nada vai dar certo, quem é que quer andar perto, próximo de pessoas tão negativas assim para baixo? Porque todo mundo tem um sonho. Eu não acredito, mesmo que você me diga: pastor, eu não tenho mais sonhos. Tem sim, você tem sim. O que você está faltando em você é uma coisa chamada motivação. Diga comigo: motivação. Então você precisa entender isso. Pastor, mas aí Neemias, ele tem essa missão de restaurar a cidade dele que foi assolada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa cidade de Jerusalém que foi assolada, ela representa aquilo que você ama. Eu não sei como você entrou por essas portas dessa noite. Eu não sei qual é a cidade, o que essa cidade representa na sua vida. Talvez ela está assolada, mas uma coisa eu preciso te falar. Neemias, ele não desistiu do propósito dele, porque nós temos mania de, na primeira dificuldade, a gente abrir mão das coisas. Perceba que mesmo a cidade sendo assolada, destruída, a Bíblia vai falar que Neemias, ele está andando ali ao redor do palácio, e aí ele encontra o seu irmão, porque alguns judeus ainda moravam lá, mesmo depois de 90 anos, diga comigo, 90 anos, e a cidade destruída, e de repente quando Neemias encontra com um dos seus irmãos, ele pergunta: irmão, como é que está a nossa cidade? E aí eu imagino o semblante do irmão dele caindo em tristeza, dizendo: Neemias, não há mais cidade. Você lembra da casa dos nossos pais? Não existe mais, está tudo destruído. Não tem mais os muros que nos protegiam. A cidade está deserta, está assolada. Aí o seu irmão, ele vai entrando em tanto detalhe, que ele vai dizendo: lembra das portas das ovelhas, a porta de ouro? Não tem mais, foram todas derrubadas, queimadas, Neemias. E a Bíblia vai dizer que nesse momento Neemias, ele se enche de compaixão por Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. E aí ele sente essa compaixão, e o desejo dele é de reconstruir Jerusalém. Deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Todas as vezes que você deseja reconstruir algo, ou que você é convidado para se juntar a reconstruir algo, o primeiro sentimento que tem que chegar em você é o da compaixão. Porque se esse sentimento não chega em você, você não vai ter motivação para chegar até o final desse projeto. Quem está me entendendo, diga amém. Então pergunta para quem está ao seu lado, diga assim: tem algum projeto que você está reconstruindo? Tem alguém que você somou para reconstruir algo? Pergunta para ele: o sentimento que você tem é de compaixão? A minha Bíblia vai dizer que aí Neemias, ele vai entrar na sala do rei. Escuta essa. Porque como ele era copeiro, então ele foi na sala do rei e foi colocar um vinho no copo do rei. Eu imagino isso, irmão. E aí Neemias está ali colocando o vinho no copo da taça do rei. Só que Neemias naquele dia ele chega cabisbaixo, triste. E a Bíblia vai dizer que Neemias nunca entrou na presença do rei com essa tristeza. Então é muito estranho para o rei. E ele olha para Neemias, ele não consegue segurar e pergunta: Neemias, o que é que você tem? Por que está tão triste assim? Sabe qual é o maior erro de você que é ovelha, que é a minha ovelha, você que é ovelha em forma geral? É quando o seu pastor pergunta para você: está tudo bem? E você fala: está tudo bem, pastor. É o seu maior erro. Sabe quando você responde isso, sabe o que está dizendo? Você já está, não é nem dizendo, você já está fazendo, você já está colocando o primeiro pé no grande abismo. Você está me dizendo que está tudo bem, mas por dentro está tudo quebrado. Quando o rei pergunta: Neemias, o que é que você tem? Está tudo bem? Sabe o que Neemias fala? Tá não, pastor. Você quer mesmo saber o que está acontecendo comigo? E o rei diz: quero. Destruíram a minha cidade, acabaram com a minha casa, destruíram as muralhas, não tem mais proteção. A cidade que eu amo, a cidade é a minha cidade, a cidade dos meus pais, a casa do meu pai está destruído. E o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, então o que é que você quer? E ele diz: eu quero voltar para lá para reconstruir. Qual é o desejo que toma o teu coração nessa noite? A Bíblia vai falar que o rei amava tanto a Neemias, que ele vai dizer assim: Neemias, então eu te libero para você ir reconstruir a cidade. Só que você vai ter que voltar. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente dá asas para ela, mas a gente sempre quer ela perto da gente.
E ele amava tanto Neemias que ele disse assim: Neemias, eu agora vou autorizar todo o material que você precisar para reconstruir a sua cidade. Eu estou te dando uma carta aqui para liberar todos os governadores de todas as províncias. Tudo que você precisar, é só ir lá e pegar. É tudo seu, é tudo de graça. Eu estou doando, todos os governadores vão te abençoar no que você precisar. Olha o que o rei fez para Neemias. Agora eu quero que você entenda. Agora Neemias, ele sai do palácio e vai até Jerusalém. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Porque agora Neemias, ele tem uma missão quando ele chega em Jerusalém. E agora que eu vou começar a pregar, porque aqui era só para você entender a história de Neemias, amém? Então eu quero que você diga comigo bem alto, diga assim: Neemias, foi muito fraco, diga mais forte, Neemias agora tem uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Pergunta para quem está ao seu lado, diga assim: qual é a reconstrução que você precisa fazer na sua vida? Você não veio aqui nessa noite à toa, você veio aqui para entender essa palavra, então preste atenção. Neemias, ele não foi lá para aquele lugar, para Jerusalém, para ficar famoso no TikTok, como tem alguns aí que aproveitam tudo. Neemias, ele não foi lá para ganhar mídia. Ele não foi lá para dizer assim: agora eu vou ser famoso, agora eu vou ser o cara se eu conseguir fazer essa reconstrução. Neemias, não era esse o propósito dele. Ele não saiu ali do palácio para ir para Jerusalém para outra coisa a não ser para reconstruir a sua cidade que estava assolada. Quem está me entendendo, diga amém. Então o que eu entendo? Que era um homem sozinho, Neemias, mas era um homem apaixonado e que estava muito motivado para fazer uma grande obra. Quem está conseguindo compreender o que o pastor está dizendo, diga eu. Sabe o que a minha Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que ele quando chega em Jerusalém, ele dá uma volta em Jerusalém, ele olha cada canto de Jerusalém, e eu começo a imaginar que ele está andando ali, fazendo uma varredura em todo o espaço de Jerusalém, e ele vê toda a destruição, porque ali ele está pensando, ele está planejando, ele está dizendo, ele está pensando: quantos homens vão precisar para reconstruir essa cidade? Quanto de material eu vou precisar para reconstruir os muros de Jerusalém? E aqui a gente chega em algo muito importante, muito interessante para a nossa vida. Qual é, pastor? É que a primeira coisa que você precisa saber para que você possa ter na sua reconstrução sucesso, para que não venha distrações para você, é que você consiga, para que você diga assim: você não pode perder o foco. Olha para quem está se largando assim, ó, você não pode perder o foco. Diga comigo: é ter cuidado com as distrações. A gente precisa ter cuidado com as distrações, porque quantas vezes a gente não planejou algo e a gente não terminou? Quem é você no culto da virada do ano de 2022 para 2023? Quem é você agora no mês de outubro, já finalizando esse mês, no mês 10, quase terminando o ano? Será que você não sofreu com distrações e aí você não conseguiu chegar nem 10% daquilo que você pensava? Diga comigo bem forte: cuidado com as distrações. Então perceba que Neemias, ele precisava reconstruir os muros, sim ou não? Qual é a primeira coisa que Neemias faz? Ele faz diga comigo, planejamento. Ele faz um plano, ele tem um plano. Diga assim: Neemias tem um plano. Quando você vai casar, você tem um plano, né, meu irmão? Você tem que ter um plano, porque senão você vai passar fome, senão você não sustenta a pessoa. Então tudo que a gente vai fazer na nossa vida, para a gente vir para esse lugar aqui, houve um planejamento, para que a gente pudesse dar início à grande construção, à grande obra. Perceba que mesmo Neemias, ele tendo a bênção de Deus, mesmo Neemias tendo o favor do rei, mesmo Neemias tendo recursos financeiros, porque o rei o ajudou, mesmo Neemias tendo homens motivados para a construção do templo, você precisa concordar comigo que Neemias, ele foi sozinho naquela noite e fez um planejamento de tudo que ele precisava.
Porque tem pessoas que acham só assim: ah, Deus abençoe, então vai dar tudo certo. Mas não planeja, mas não tem a sua ação, não tem a sua parte. Você precisa entender isso. Eu não sei qual é a condição que você entrou aqui por essas portas. Eu só sei de uma coisa: que Deus te trouxe nesta noite para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você quer, levanta a sua mão. Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque a primeira coisa que Ele quer te entregar nessa noite, na tua mente, no teu coração, é: eu estou entregando planos para pessoas nesta noite que irão reconstruir os seus muros, os seus sonhos. Você vai voltar a reconstruir em nome de Jesus. Só quem está entendendo essa palavra, então aplauda a Deus muito bem, mais forte, aleluia. Porque talvez você já fez uma varredura de tudo e diz: pastor, eu estou sozinho, como é que eu vou fazer tudo isso? Planejamento. Neemias sabia que ele precisava de homens para ajudar ele naquela construção, mas tinha que ser de uma forma estratégica, porque tinha um inimigo à espreita. E você precisa entender, assim como Neemias fez. Ele fez aquela varredura para montar um plano, para saber onde ele iria começar a construção. E sabe que é uma coisa que eu aprendi com Neemias? É que o diabo, ele sempre tenta assolar a gente, sempre no início das coisas. Sabe por que você nunca termina o que começou? Porque o diabo, ele sempre vai atingir você no início das coisas. Por isso que a Bíblia fala que o melhor é o fim das coisas, não o início delas. Quando Jesus inicia o seu ministério, o diabo está lá no deserto tentando ele. O diabo não vai tentar Jesus depois que ele está avançado. Em outras palavras, o diabo, ele sempre vai atingir você quando você começa algo. E por quê, pastor? Porque é nesse momento que você ainda não tem estrutura, é nesse momento que você ainda não tem credibilidade, é nesse momento que você ainda não tem respaldo para aquilo que você está sonhando em construir. Então o diabo tenta te atingir naquele momento ali, porque ele sabe que se você começar a construir o muro, depois que o muro estiver levantado, ele não vai conseguir entrar na sua cidade. Quem está entendendo, diga amém. Então aplauda a Deus mais uma vez bem forte, porque Deus está fortalecendo pessoas nessa noite. Mais de uma coisa eu tenho certeza: Deus está dando um plano para você. Deus está tirando as escamas dos seus olhos, está te dando visão, para que você enxergue primeiro dentro de você. Porque quando você enxergar dentro de você, você vai começar a ver o que, pastor? Os entulhos, toda a destruição que tem dentro de você, todo o pecado que tem dentro de você. Aí você vai começar a gritar e a clamar e a dizer: eu não vou parar, eu vou reconstruir a mim mesmo, eu vou reconstruir a minha cidade. Comece por você, comece dentro de você, para depois você fazer aí fora. Nós estamos em constante construção. O problema é que a gente se acha demais, a gente se acha um anjo perfeito, que não tem defeito, que não precisa melhorar. Mas essa noite você não veio aqui para a gente poder estar pulando, gritando, profetizando, não, revelando, não, querido, eu gosto disso tudo. Mas nessa noite o Espírito Santo me incomodou para que eu pudesse falar isso para você. Cuidado com as distrações que estão chegando até você. Balança o ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: cuidado com as distrações. O diabo está te roubando nisso. Diga assim para essa pessoa mais uma vez. Diga assim: você não terá ninguém para calar você. Diga para ela: ninguém vai defamar você. Diga assim: ninguém vai destruir você, porque você está debaixo de uma ordem de Deus e de uma palavra profética. Quem crê, diga amém. Então diga assim para essa pessoa que está do seu lado assim: e mesmo nos escombros, você não está sozinho. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite para viver coisas sobrenaturais, extraordinárias, que ainda não viveu em 2023. O ano ainda não acabou. E se você acreditar nessa palavra, Deus fará o sobrenatural acontecer em você até dezembro. Só quem acredita nisso, diga amém. Então aplauda esse Deus mais uma vez bem forte. Aleluia. Glória a Deus.
Olha para quem está atrás de você e diz assim: pode começar, porque Deus está contigo. Querido, talvez alguém só está precisando dessa palavra. Pode começar, porque Deus está com você. Diga para mais duas pessoas: comece, porque Deus está com você. Porque tem pessoas que estão com medo de começar algo. Deus é contigo. Deus é com você, meu irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, construir algo é muito mais fácil do que reconstruir. Reconstruir é muito mais difícil do que construir. Por quê, pastor? Porque quando você vai reconstruir, você tem que usar e acaba usando os entulhos. Vou dizer de novo: porque reconstruir você tem que usar os entulhos. Você viu o texto que nós lemos, eles reclamando, dizendo: ainda tem muito entulho, como é que nós vamos fazer? Não vai dar tempo. Quando você vai reconstruir uma construção que caiu por terra, irmãos, tem muito entulho, tem muita sujeira para você tirar, e algumas coisas você tem que reutilizar. E se você prestar atenção no texto que nós lemos, você vai perceber que Jerusalém ficou 90 anos sem cuidados. Quando Neemias tem essa atitude, já passou 90 anos da destruição. Ninguém queria pegar essa causa para eles, e ninguém queria enfrentar essa situação. Jerusalém estava destruída, deixa para lá. Abrir uma célula dá muito trabalho, deixa para lá. Ajudar um pastor na igreja dá muito trabalho, deixa para lá. Ninguém queria se envolver, ninguém queria esse problema para ele. Sabe por quê? Porque para você ter projeto na sua vida, você tem que ser corajoso. Vou dizer de novo: se você tem um projeto na sua vida, é porque você é uma pessoa corajosa. Se você abrir a sua célula, é porque você é uma pessoa corajosa. Se você tomar atitude de me ajudar aqui nesse ministério, de ajudar a desenvolver, a cuidar de pessoas nessa igreja, tem que ser corajoso. Ou você acha que aqui é uma brincadeira, irmão, subir aqui no altar e conduzir uma igreja, cuidar de pessoas? Tem que ter muita coragem. Se o teu sonho é ter o teu projeto, é a tua família, então, meu irmão, tem que ter muita coragem e peito, tem que esticar a cabeça assim para cima e não se render diante da dificuldade. Tem que ter coragem, porque tudo que você precisa reconstruir dá mais trabalho. Sabe o que é que nós estamos fazendo aqui nessa igreja? Reconstruindo. Sabe o que foi que uma pessoa disse aqui para nós esses dias? Eu ia alugar esse lugar aqui, que vocês alugaram, mas quando eu entrei aqui dentro, eu disse: sangue de Jesus tem poder. Tinha muita coisa para fazer, e o que vocês fizeram aqui, pastor, foi uma obra de Deus. Será que você pode aplaudir a Deus bem forte? Sabe por quê? Porque quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, nada pode nos parar. Então glorifica a Jesus mais uma vez bem forte, aleluia. Ninguém teve coragem de lutar por Jerusalém. 90 anos depois aparece um homem chamado Neemias. E Neemias capítulo 3, Neemias ele vai começar, ele chega lá em Jerusalém. E o que é que o Neemias faz, pastor? Ele começa a delegar, a levantar líderes. Irmãos, isso aqui é a cara de igreja. Neemias ele começa a levantar líderes, a delegar funções. Você vai ficar aqui. Ele coloca pessoas em lugares estratégicos, o muro ainda não estava construído, e ele vai colocando ali: você vai ficar vigiando, você vai ficar aqui com a espada. E ele levanta líderes para reconstruir cada parte dos muros, porque para reconstruir você precisa usar material de entulho. Não estou entendendo, pastor? A Bíblia vai falar que Sanbalat e Tobias, eles falam assim, eles falaram aqui no texto, você lembra? Pedra queimada. Neemias só tem lá pedra queimada. Como é que eles vão construir um muro com pedras queimadas? Até uma raposa vai entrar por esse muro. A pedra queimada é a pior pedra que tem, sabe por quê? Ela não serve para construção, ela esfarela toda, ela não tem consistência, ela perde sua consistência. E agora tudo que Neemias tem é só pedra queimada. Pastor, não estou entendendo. Quando eu vou reconstruir algo, eu preciso observar: ainda há entulho? A ferramenta que eu tenho começa pelos entulhos, são as pedras queimadas. Como é que a gente reconstrói algo com pedras queimadas, irmão?
Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Aqui, a Bíblia fala que primeiro, Neemias ele vai ter que limpar tudo, para depois aproveitar o material que poderia ser reciclável, que poderia ser reutilizado. Você já pensou, se Deus pensasse igual a mim e a você? Você já pensou como é que seria? Como é que poderia ser? Como é que Deus ia usar você? Porque talvez você nessa noite é uma pedra queimada. Talvez você não passa hoje de entulho, e você é uma pedra queimada. E tem gente que está dizendo assim: como é que o pastor Fidelis vai levantar aquela igreja só com pedras queimadas? Quem está entendendo agora a mensagem? Se você entendesse, já tinha dado um glória a Deus, já tinha repreendido em nome de Jesus. Será que você está entendendo que onde é que o pastor quer chegar? Pedras queimadas, é entulho, é forte, irmão. Será que você poderia ou queria alguém mais queimado que você? Pronto, traduzi agora. Será que você queria alguém do seu lado mais queimado que você? Será que você escolheria alguém com a ficha criminal pior do que a sua? Será que você ia querer se envolver com uma pessoa que tem mais pecado que você? Será que você ia querer estar perto dessas pessoas cheias de BO, cheias de enroladas, cheias de dívidas, cheias de pecado, ou seja, pedra queimada? E Sanbalat e Tobias, eles estão dizendo: pedra queimada, como eles vão reconstruir? Só que quando Neemias escuta isso, Neemias levanta a sua voz e ele diz: ei, tem um líder aqui. E quando Neemias ele olha para aqueles entulhos, para aquelas pessoas destruídas, ele não está vendo entulho, ele não está vendo pedra queimada, e ele está dizendo: eu fui enviado aqui, aleluia, queira Sanbalat e Tobias ou não, mas nós vamos botar a mão no orado com aquilo que a gente tem, e Deus vai fazer um milagre. Quem está entendendo, diga amém. Não importa como você chegou aqui arrebentado, frustrado de outra igreja, que foi desamparado e que não foi compreendido. Talvez para muitos você é pedra queimada, talvez para muitos você é um entulho, mas se Deus te plantou aqui, entenda uma coisa: eu, seu pastor e a sua pastora, amamos vocês, e nós estamos dizendo: nós vamos cuidar de vocês e vamos levantar vocês, porque hoje pode ser entulho, pode ser pedra queimada, mas amanhã será muro da cidade de Jerusalém. Só quem está entendendo, aplauda esse Deus bem forte. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Você não veio aqui para continuar sendo pedra queimada. Você não veio aqui para continuar sendo um entulho na vida de muitas pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? Que em poucos dias, a minha Bíblia vai dizer que o muro já estava pela metade. Diga metade. Sabe por quê, querido? Porque ninguém pode parar um povo motivado. Você já viu que quando a gente está todo mundo motivado num projeto só, as coisas acontecem de uma forma extraordinária? Nós só precisamos de, olha para quem está falando, balança ela, acorda ela, olha, essa tristeza aí não existe não. Tudo que você está precisando é só ser motivado. Você está precisando de motivação. Tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia, não sei se você aprendeu assim também, que me ensina para a vida, e eu quero que você, se servir para você também, irmãos. Mas é algo que é mais poderoso do que o talento. E vamos concordar que todo mundo que é talentoso é meio enrolado. Toda pessoa que tem um talento, ela é meio enrolado. Não entendi, pastor? Ele sabe, gente, a gente às vezes bate cabeça com tanta coisa. Aí é aquele cara que entende daquele negócio, ele chega na mesma hora, ele sabe que o talento, ele tem talento para aquilo, na mesma hora ele vai lá e resolve. Só que o problema do talentoso é justamente isso. Aí ele começa a chegar atrasado. Aí ele não tem compromisso com o horário. Eita, pastor, que hoje está pesado. Tá, meu filho. Se está servindo para você, glorifica a Deus, que Deus ainda fala contigo. Aí o talentoso, ele sabe qual é o pior problema? É a pessoa que sabe que é bom, porque ela começa a negligenciar o que poderia fazer melhor. Aí eu sou bom nisso,
Mas se você chegasse no horário, se você se dedicasse um pouquinho mais, você seria muito melhor ainda. Só que tem pessoas que estão conformadas em ser, vamos dizer assim, um músico meia boca, um cantor meia boca, um pregador meia boca, um homem de Deus, uma mulher de Deus mediano. Olha para quem está falando, diga assim: eu não serei um crente da média. Deus me chamou para viver em outro nível. Diga assim: eu respeito você, mas me desculpe se você quer ficar aqui nesse nível, porque Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Quem está me entendendo, aplauda Deus mais uma vez, bem forte. Aleluia, aleluia. Pastor, e aí o que foi que você aprendeu? Eu aprendi, sabe o que? Que todas essas pessoas, elas têm dificuldades. Elas são indisciplinadas, elas têm dificuldade com a disciplina. Toda pessoa que tem talento, irmão, ele bota a banca, porque sabe que ele é bom, e fica, dá dor de cabeça para nós que precisa. Você sabe que o gênio, ele tem também essa dificuldade, até porque o cérebro de um gênio, ele não, vamos dizer assim, processa as coisas no mesmo nível que a nossa. Mas essa questão da criatividade, da liberdade, da espontaneidade. Pastor, então quer dizer que eu nunca vou chegar no nível que eu posso sonhar? Pode sim, diga assim comigo: eu sou inteligente. Você sabia que uma pessoa inteligente, irmão, se ele tiver disciplina, ele vai virar o próximo astro. Uma pessoa inteligente que tem disciplina, ele vai ser uma pessoa única naquilo que ele vai fazer. Uma pessoa inteligente que ele tem disciplina, ele vai ser um referencial. E a nossa nação está precisando de referenciais cristãs. Você precisa tomar essa responsabilidade para você, dizer assim: pastor, eu vou ser essa pessoa disciplinada. E aonde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui. Que todas as pessoas pensam que só vai dar certo porque se tiver o talento para aquilo, mas não é. Sabe uma coisa que sobressai o talento? É a motivação, é a disciplina. Porque uma pessoa que ela é disciplinada é porque ela tem muita motivação para continuar. Quem está me entendendo? Tem pessoas que estão desistindo da sua família, sabe por quê? Não são disciplinadas, não tem mais motivação para perseverar, para orar pela sua família. Entenda uma coisa: pessoas inteligentes, elas pegam essas duas potências. O que, pastor? O talento, e elas depois pegam a disciplina, que é a motivação. Aí, meu irmão, é uma bomba atômica. Você vai chegar em lugares que você nunca sonhou. E aquele texto que a Bíblia nos ensina, aquilo que o homem nunca sonhou, nunca pensou, nunca desceu para o seu coração, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É aí que você vai se encaixar. Mas primeiro entenda, você precisa estar motivado. Pergunta para quem está do seu lado assim: o que é que motiva você? Porque a Bíblia vai falar que aquele povo estava construindo um muro, e todo o povo estava o quê? Diga comigo: motivado. E o que vai fazer você vencer algumas guerras, irmãos, não é o seu talento, mas a sua disciplina. Porque como pastor, eu não sou um bom músico. Como pastor, talvez eu não seja um bom evangelista. Como pastor, eu posso não ser um bom administrador. Então é por isso que Neemias precisou de pessoas para levantar na liderança. É por isso que dentro da igreja tem ministérios. Porque Deus vai levantar pessoas que têm um talento para aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a diferença minha para você é que mesmo não tendo talento para todas essas outras coisas, eu me tornei uma pessoa disciplinada. Eu já abri várias igrejas. Eu já comecei do zero várias vezes. Então eu sei começar e chegar onde eu estou hoje, porque eu sou disciplinado. Eu sei e entendo o tempo. Eu posso não ter habilidade em outras coisas, mas eu sei aquilo que Deus colocou em mim. E Deus colocou isso em mim, a disciplina. E eu insisto, eu persevero. Irmãos, eu não desisto. Porque enquanto Deus não me disser assim, não, eu continuo fazendo o sim dele. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não sei porque que você veio nessa noite ouvir essa palavra, mas Deus quer falar com você profundamente. Porque você precisa entender uma coisa. Eu descobri que a vida
ela não respeita qualquer tipo de pessoa. A vida, ela só respeita pessoas que estão motivadas. A vida só respeita, em outras palavras, pessoas disciplinadas. Se você quer viver de qualquer jeito, irmão, você não vai chegar nunca do seu alvo. Quem está me entendendo, diga amém. Ei, reconstruir muro não é fácil, reconstruir sonhos não é fácil, pastora. Reconstruir um nome não é fácil, reconstruir uma família não é fácil, dói, é pesado demais. Reconstruir um casamento que está falindo não é fácil. Por isso, você precisa ter muita motivação. E sabe quem é que traz essa motivação para você? É o Espírito Santo de Deus, quando vem fazer morado em você. Quem está entendendo, diga amém. Então levanta essa mão para o céu e diga assim: Espírito, vem sobre a minha vida e traz a motivação que eu preciso. Então aplauda esse Deus bem forte e sinta aí a presença de Jesus. Aleluia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: até quando você vai virar vergonha nas mãos dos teus inimigos? Tem pessoas que você não fala porque você já viveu tanto constrangimento com essa pessoa, e se ela te encontrar depois de 5, 10 anos, você ainda é aquela mesma pessoa de antigamente. Agora, se você teve a sua mente transformada, você tem prazer de procurar essa pessoa e dizer assim: olha, a transformação que aconteceu em mim. E o que foi que aconteceu? Tive um encontro com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda. E eu prefiro me sacrificar, pagar o preço, do que ficar na boca do povo. Porque depois ninguém vai poder apontar o dedo para você. Porque depois ninguém vai poder te acusar. E eu vou te passar aqui uma chave que eu trouxe para você. Que chave é essa, pastor? É uma chave de batalha espiritual. Eu já até falei ela, eu já até me antecipei nela, mas eu quero que você guarde isso. É uma chave de batalha espiritual. A maior investida do diabo sempre vai ser no início dos teus projetos, porque depois ele não vai conseguir invadir os muros da cidade. Ele tentou Jesus aonde? No início do seu ministério. Se você perceber, você vai ver que o texto que nós lemos fala que Neemias ele foi avisado 10 vezes que o seu inimigo estava vindo. Quando você está se levantando, está construindo algo, o inimigo ele se levanta 10 vezes mais forte para te derrubar, para acabar com os teus projetos. Se você não constrói nada, irmãos, você nem precisa se preocupar, porque o diabo ele não vai tirar a tua paciência. Ah, isso aqui não faz nada, isso aqui para mim tanto faz. Agora perceba, por que ele age no início? Porque ali você está ganhando estrutura. Porque depois você ganha estrutura, você ganha recursos. É como nós aqui, estamos no início, mas daqui a um tempo, se a gente não desistir, e não vamos desistir em nome de Jesus, amém? Nós vamos ganhar estrutura. Olha aqui a estrutura se formando. Nós vamos ter lideranças nesse lugar, amém? Nós vamos ter recursos nesse lugar, amém? Aí depois, irmão, o diabo ele não conseguirá fazer nada. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo falou para nós: e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Será que você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia! Mas se você estiver desprovido de tudo isso, você já começa do 10 negativo. Você já começa no negativo. O diabo vem e destrói você. Presta atenção. Sanbalate e Tobias, um é raposo, outro é urubu. E eles começam a mandar indireta para Neemias, porque eles perceberam que de repente o muro já estava pela metade. O negócio foi rápido, né? O negócio foi muito rápido, a construção. E aí eles percebem que o muro já está construído, que não tem mais como eles derrubar o que já tinha sido construído. Então eles começam a enviar indiretas para Neemias. Irmãos, o que eu vejo de pessoas na internet, na rede social, jogando indireta nos stories do Instagram, do WhatsApp, irmão, você não é esse crente, amém? Então olha para quem está essa ligação, olha, não faça isso. É muito feio. É porque você não teve educação.
Diga assim: você não é escravo, você é príncipe. Ah, ela não entendeu, diga para ela de novo: você não é escravo, você é príncipe, você é princesa. Será que você pode aplaudir a Deus pela sua vida nessa noite? Você não é qualquer pessoa. Sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que debocham de você em comentários que você posta, ou nas costas mesmo, ou até mesmo na frente. Tem gente que não tem vergonha de nada. Tem gente que tira até print das coisas que você faz e manda naqueles grupinhos, né, diabólico, né? Manda lá o print da sua conversa, a sua história. Irmão, você não é essa pessoa. Você não é esse cristão. A sua mentalidade não é essa. A sua mentalidade é de príncipe, amém? Então olha para quem está atrás de você e diga assim: para. Não, mas diga com vontade, irmão. Diga assim: para de dar ouvidos a Sanbalat e Tobias. Você está vendo que essas fofocas, irmão, é Sanbalat e Tobias. Para de dar ouvidos a essas fofocas. Sabe o que está acontecendo? Na verdade, essas pessoas que estão tentando falar mal das pessoas que você ama, falar mal do seu pastor, elas estão com medo que você dê certo naquele lugar. Eu vou dizer de novo: as pessoas que ficam falando mal da nossa igreja, falando mal de nós aqui, porque aqui dentro ninguém fala mal dos pastores, não é verdade? Sim ou não? Eu acredito nisso, né, irmão? Porque vocês estão aqui nos cultos da quarta-feira, estão nos cultos do domingo, é porque você ama a gente. Mas, irmão, presta atenção: quando a pessoa reclama, fala mal demais, é porque ela está com medo de você dar certo. Porque ela sabe, se você dar certo, vai atrapalhar os planos dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem vaga para todo mundo dar certo, em nome de Jesus, amém? Então aplauda Jesus mais uma vez bem forte. Eles não querem que você dê certo. Aí sabe o que é que eles fazem? Ficam te futucando com fofocas, para você perder o foco, para que você se distraia. Cuidado com as distrações. Diga comigo mais uma vez, diga: cuidado com as distrações. Entenda uma coisa: se você parar, diga assim comigo: se eu parar de tacar, se eu parar no meio do meu caminho, diga: se eu parar no meio do meu caminho para tacar pedra em todos os cachorros que late para mim, eu nunca vou chegar no meu destino. Essa frase não é minha, mas eu lembrei dela. Eu vou dizer de novo: toda vez que você parar porque um cachorro está latindo para você no meio da sua trajetória, tu nunca vai chegar no final. Então para de dar ouvidos a Sanbalat e Tobias. Começa a ouvir o Espírito Santo. O que é que Apocalipse me ensina? Ele me ensina: e aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Toda hora Jesus está falando conosco, mas você só vai entender o mistério da revelação no final, se você der ouvidos à voz do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então aplauda mais uma vez a Deus bem forte. Gente, é muito difícil num Brasil como esse a gente manter o foco das coisas. Ao tanto de coisas que o mundo nos oferece, é muito difícil para um jovem manter focado na igreja. É muito difícil você manter a sua disciplina, um hábito de leitura da Bíblia. Para muitas pessoas é muito difícil. A gente faz um curso de treinamento, é muito difícil a gente ter 100% de presença, porque tem tantas coisas que são oferecidas para vocês. E o que está acontecendo? As distrações estão roubando o melhor de Deus da vida de vocês. Diga assim comigo: eu vou manter o foco. Olha para quem está falando, diga assim: mantenha o foco. Diga assim: eu sei que não é fácil. Amém? Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, e eu tenho muita coisa ainda para pregar, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas eu queria que você entendesse essa palavra. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que rouba a sua paz, que está roubando o seu casamento, que está roubando os seus filhos, aquilo que está roubando o seu chamado, o seu ministério.
A minha Bíblia vai falar que Sanbalat e Tobias, eles percebem que não conseguem destruir o propósito de Neemias, que era a construção dos muros. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a causar inimizades ao redor de todas aquelas pessoas que eram próximas de Neemias. Porque quando o teu inimigo não consegue te atingir, ele começa a fazer aliança com outras pessoas que falam a mesma, que acreditam na mesma coisa que eles, que falam a mesma linguagem que eles, só para tentar ir contra o seu propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Neemias, a gente tem que aplaudir Neemias, sabe por quê? Porque a minha Bíblia ensina que Neemias, ele tinha que dar conta de tudo que estava acontecendo de forma externa, que era Sanbalat e Tobias querendo fazer mal contra ele e impedir a construção dos muros. Mas a minha Bíblia fala também que um certo ponto depois, até os discípulos, líderes que ele tinha levantado, estava dando um miguezinho na vida de Neemias. Como assim, pastor? Neemias disse: eu vou te colocar aqui para tu construir o muro. Aí eles cansaram de construir o muro, porque eles estavam construindo um muro. De repente eles passaram aqui no lote e eles diziam: oh, essa casa aqui era a casa dos meus pais. Quer saber? Vamos deixar o muro para lá e vamos reconstruir aqui a minha casa, a casa da minha família. Aquela história, vamos fazer o meu, depois se sobrar tempo a gente faz o dos outros, faz a da igreja. Você está entendendo? Então tem pessoas que são assim. Então, além de Neemias enfrentar problemas externos, ele estava enfrentando problemas internos com seus discípulos. Neemias, ele poderia agir como muitas pessoas fazem: abrir mão, chutar o pau da barraca, dizer: ah, estou fazendo isso por eles, é assim que eles estão me tratando, é assim que eles estão agindo. Um verdadeiro líder, ele não faz isso. Eu quero te ensinar algo nessa noite. Sabe o que é que Neemias faz? E aqui vai a dica para você. Neemias, a Bíblia fala que ele pega todo o seu salário do palácio e ele compra tudo de ovelha. Para quê, pastor? E ele anuncia, e ele diz para todos os homens, diz assim: olha, todo dia aqui vai ter churrasco. Vocês vão ficar aqui que eu vou comprar, todo dia vai ter churrasco aqui para vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles homens que estavam desistindo de construir o muro voltaram a construir o muro de novo. Porque tem gente que é pego pela boca, irmão. Por que você faz uma célula? Você não bota um lanchezinho lá no final? Aquilo ali pega, segura as pessoas. Eu duvido se eu disser assim: ó, vamos fazer uma reunião agora, depois do culto. Aí tu vai: não, pastor, não sei o que. Ó, terminou a reunião, vai chegar aqui umas 10 pizzas para vocês. Eita, até sorriram, né? Tá vendo? Fica na mesma hora. O que foi que eu fiz aqui? De forma bem simples, eu disse assim: olha, todo mundo que vai trabalhar hoje na igreja, vá para minha sala, que lá vai estar sendo servido um lanche só para vocês que vão trabalhar. Aí tem gente assim: pastor, que honra. É isso mesmo. O nosso desejo era de fazer coisas maiores, mas ainda nós não temos o recurso. Agora entenda uma coisa: Neemias, ele tinha o recurso, ele tinha a bênção de Deus, ele tinha o favor do rei, ele tinha as pessoas ali com ele. Mas nada disso, preste atenção que eu vou te dizer, nada disso adiantaria de nada ele ter tudo isso, se ele não tivesse uma coisa chamada foco. Diga comigo: foco. Se Neemias ele não tivesse foco, ele tinha desistido no primeiro obstáculo. Quem está entendendo? Então olha para a pessoa que você mais ama e diga assim: você não vai parar. Diga para ela, outra pessoa, diga assim: você está proibido de desistir. Você não vai abrir mão da sua família. Você não vai abrir mão do seu chamado. Você não vai parar, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque nosso Deus, que esteve com Neemias, Ele também está com você em nome de Jesus. Você não está sozinho. Só quem crê no Senhor, aplauda Ele bem forte mais uma vez e fica de pé para a gente orar por vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você está proibido de parar.
Diga para essa pessoa: não dê ouvidos a Sanbalate e Tobias. Tem pessoas que vão olhar para você e dizer assim: mas fulano não era todo destruído, mas fulano era de todo jeito, não tinha dinheiro, queria nem saber de igreja, isso era de bar, de festa em festa. Aí quando olhar agora para você, não vão entender a transformação, e vão querer ter o que você tem, irmãos, e vão querer perguntar, sabe por quê? Porque você não nasceu para desistir. Você tem um foco, Deus está colocando planos na mente e no coração de muitas pessoas aqui nessa noite. Mas o que foi que você colocou no seu projeto de vida de 2023? Que até outubro de 2023 você ainda não conquistou, ainda não fez. Sabe o que foi que eu coloquei no meu coração na virada do ano? Eu disse para Deus: Deus, nós iremos sair desse local, e o Senhor nos dará um local suficientemente para nós, grande o suficiente, que a gente possa ter o ministério infantil. Não foi isso que a gente tanto orou, que o pastor tanto orou, tanto buscou? Não foi nem no meio do ano a gente conseguiu esse espaço aqui. Só que você precisa entender, nós ainda, pastor, estamos em reconstrução. Reconstruir é sacrificar. Não entendi, pastor. A Bíblia fala que quando Neemias percebe que ele estava sendo ameaçado por Sanbalate e Tobias, ele chama todos os obreiros. Neemias chamou quem? Só escutei uma pessoa falando. Quem foi que Neemias chamou? Todos os obreiros. E ele disse assim: a partir de hoje, você não vai ser só obreiro, você vai ser um obreiro, mas também você vai ser um soldado. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você é um obreiro na casa de Deus, mas você também vai ser um soldado. Olha, ele me disse: olha, com uma mão você vai pegar a pá, você vai construir o muro, e na outra você vai estar com a espada. E ele ainda diz: mas não se distraia, porque quando a gente se distrai, o inimigo vem e destrói a nossa vida. Tudo que o diabo quer e que as pessoas querem é que você não dê certo, para elas apontarem um dedo para você. Pessoas invejosas. E Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser vitorioso. Quem está me entendendo, diga amém. Só que quando Neemias chama eles para serem não só os obreiros de construir o muro, mas também ser um soldado, significa dizer que Neemias estava dizendo para eles: você vai ter que trabalhar em dobro. E aqui eu quero te ensinar uma coisa. Tem pessoas que ficam dizendo assim: pastor, você está fazendo muita coisa, pastor, você coloca muita coisa na semana, no mês. Ei, irmão, isso é igreja. Você não aguenta não? Isso é igreja, irmão. Você não é obrigado, mas isso é igreja. Toda vez que você entrar numa reconstrução, você vai ser obrigado a trabalhar dobrado. Quem está me entendendo, diga amém. É mais do que lógico. Ah, pastor, é que tem cor na quarta-feira, tem cor na sexta, tem cor no sábado, tem no domingo. Irmãos, isso é viver a igreja. Reconstrução é sacrificar. Se você não está disposto, porque ministério, pastora, ministério, gente, entenda uma coisa: ministério não é a beira de uma praia, não. Isso aqui não é a beira de uma praia, não. Ministério não é você estar. Gente, ministério sabe o que é? Ministério é pancada. Ministério é obra, é trabalho. E a Bíblia diz: vai ter com as formigas, você que é preguiçoso. Então aprenda uma coisa: nunca mais me procure para você dizer assim: pastor, é muita coisa. Mas me procure e diga assim: pastor, eu já tive uma ideia como é que nós vamos fazer todas essas coisas. Seja a solução. Porque de críticas e críticas nós já estamos cheios, irmãos. Nós precisamos estar motivados. Ou você acha que durante a semana inteira eu não escuto como pastor dessa igreja palavras, ações que me deixam para baixo, que tentam me desmotivar? Irmão, todos os dias eu tenho que me matar e nascer de novo, porque eu entendi uma coisa:
Sanbalate e Tobias olharam e mandaram umas cartas. O muro já estava quase finalizado. Faltava, Neemias disse assim: olha, só está faltando botar as portas. Sanbalate e Tobias inventaram uma história para o rei, dizendo que Neemias, o rei amava Neemias. Neemias já tinha cercado Jerusalém. Ele ia se autodeclarar rei de Jerusalém. Já tinha um monte de gente que estava com ele. Sabe o que aconteceu? Mandaram cartas para Neemias, para se encontrar em uma região lá, porque eles queriam fazer mal para Neemias. Sabe o que foi que Neemias respondeu? Neemias, ele fala assim: 4 vezes, diga comigo, 4. Eu respondi: eu não irei, porque eu estou fazendo uma grande obra e ela não pode parar. Sabe qual é o teu problema? Perde o foco. Toda hora alguém te chama para uma coisa. Ah, pastor, mas na igreja há tanta coisa para fazer. Mas as coisas que é feita na igreja é em direção ao teu propósito que Deus te chamou para ser. Uma pessoa te chama bem assim, te tira da igreja. Que fé fraca é essa, irmão? Neemias foi chamado na 5ª vez. Ele disse: eu já respondi. Se o rei quiser acreditar em mim, bem. Se ninguém quiser acreditar, eu não estou preocupado, porque se eu sair, a obra vai parar. Vou dizer de novo: se eu sair, a obra para. Se eu sair, a célula para. Se eu sair, o ministério infantil para. Se eu sair, a igreja para. Ele disse: eu não vou sair, porque eu estou fazendo uma grande obra e ela não pode parar. Nós estamos em reconstrução. O teu casamento está sendo reconstruído. Não é fácil reconstrução. Mas se o que Deus deu para nós foi isso aqui, mas se o que Deus deu para nós foram essas pessoas, então a palavra profética sobre a vida de vocês é: não parem, não se distraia, porque para alguns vocês podem ser pedras queimadas, entulhos, mas para Neemias, para os seus pastores, vocês serão um tijolo que vai preencher o buraco no muro de Jerusalém. Só quem está entendendo, aplauda Jesus mais uma vez bem forte. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Cuidado com as distrações. Fecha teus olhos aonde você está. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Você que está nos visitando, você que veio a esse lugar, você não veio simplesmente por um convite. Você veio porque o Espírito Santo te conduziu a esse lugar. O Espírito Santo te trouxe aqui para te mostrar que você é uma pessoa preciosa, valiosa para Ele. Pode o homem tentar destruir os seus sonhos, queimar a tua cidade, assolar, roubar tudo de você, mas ele não pode roubar a sua mente. E a tua mente é a mente de Cristo. Roubaram os materiais de você, coisas materiais se perderam por entre as suas mãos, mas Deus está te dizendo: a mesma capacidade que eu te dei antes, eu te dou nesta noite. Ele está trazendo a motivação para que você possa conquistar aquilo que você tanto sonhou, que você tanto precisou. Deus não abandonou você, Ele não desistiu de você. A sua casa é valiosa, a sua casa é preciosa, a tua cidade não vai ficar assolada, os teus sonhos serão reconstruídos. Ah, Espírito Santo de Deus, Deus, Ele está visitando pessoas nessa noite que se distraíram durante todo esse ano. Ah, pastor, eu perdi tantas coisas nesse ano, mas Deus está trazendo você uma reflexão nessa noite. Meu filho, ainda faltam 2 meses, ainda falta 2 meses para findar o ano. Eu ainda posso abençoar você. Creia no milagre de Deus, creia no sobrenatural de Deus, creia que Jesus, Ele está fazendo infinitamente muito mais do que aquilo que você escreveu na virada do ano. Se permita ser reconstruído nessa noite. Reconstrua essa casa para o Senhor. Seja um investidor nesse lugar. Até que ponto você está disposto a se sacrificar? Abre mão
para que você possa cumprir o seu propósito. Deus te trouxe nessa terra porque você tem um propósito de vida. A tua família ela não vai se perder. Pastor, estou desempregado. Deus está abrindo portas para você. Deus está trazendo planos e projetos para sua mente agora, para o seu coração. Então não permita, não aceita que o diabo venha e derruba a sua construção. Jamais, jamais. Deus está levantando homens e mulheres aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que você pode glorificar a Deus? Será que você pode abrir seu coração nessa noite para Ele? Será que você pode se derramar na presença dEle? Esse é seu momento com o Espírito Santo. Venha Espírito Santo, mais unção, mais virtude, mais poder, mais autoridade. Deus está mudando a história de pessoas aqui nessa noite. Creia, creia, creia. Levanta sua mão para o céu agora. Aonde você está? Toca no ombro dessa pessoa e diga assim: você está proibido de parar. Você está proibido de desistir. Diga assim para ele: você não vai se distrair mais. Diga assim: até dezembro. Me ajuda a profetizar, irmãos. Diga para ele: até dezembro Deus vai fazer aquilo que Ele não fez ainda, aquilo que você ainda não permitiu Ele fazer ainda. Diga assim para ele: até dezembro você vai conquistar o que você ainda não conquistou em 2023. Diga assim: até dezembro você vai se tornar a pessoa que o Espírito Santo quer. Diga: até dezembro você vai se tornar o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, a melhor esposa, o melhor amigo, a melhor amiga, o melhor discípulo. Aleluia. Você vai se tornar aquilo que Deus projetou para que você fosse desde a fundação do mundo. Será que você está entendendo o nível que nós estamos aqui nessa noite? Ele está dizendo: nós estamos reconstruindo. É por isso que o trabalho é dobrado. É por isso que tudo que nós vamos fazer tem que ser dobrado. Mas vai chegar um tempo que nós vamos estar estruturados. Nós vamos estar com recursos, com o favor de Deus, com a bênção de Deus. Aleluia. E tudo vai ser mais leve. Mas na reconstrução, nós precisamos sacrificar. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Até que ponto você está disposto a abrir mão para você reconstruir a sua casa, a sua família? Até que ponto você está disposto a sacrificar para restaurar um relacionamento seu com a sua esposa, com seus filhos, vocês com seus pais? Deus te trouxe nessa noite para que você entendesse isso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Aleluia. E derrama sobre a tua igreja, a tua glória, em nome de Jesus. Só quem foi abençoado glorifica a Deus mais uma vez em forte. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bata na mão de 3 pessoas e diga: você não vai parar. Bata na mão de 3 pessoas e diga que você não vai parar. Diga assim: nada vai te distrair mais. Nada vai te distrair mais. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, daqui para o céu. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar por um instante. Eu só quero 5 minutos no máximo para eu poder finalizar. Eu ainda tenho tempo. Eu quero... Quem foi abençoado com essa palavra? Amém, irmãos. Quarta-feira nós temos culto aqui na igreja. E Deus, Ele vai falar poderosamente quarta-feira com vocês. Amém?
Orem para que Deus possa nos dar recurso para a nossa reconstrução, para o nosso espaço Kids, que a cada dia que passa uma coisa nós vamos fazendo. E é por isso que parece pesado, mas na reconstrução é sacrifício mesmo. Mas nesse momento eu quero chamar vocês a atenção para algo que vai acontecer em novembro. Pode colocar o banner aí, meu filho. Em novembro vai acontecer a Convenção Celular G12 Piauí. Amém? Será que você pode aplaudir a Deus por isso? E você vai estar lá na convenção. E aqueles que passaram, que estão aqui hoje, pedir para o João Vitor passar aí, perguntando, confirmando, porque nós vamos a partir de amanhã começar a conversar com vocês como nós vamos fazer. Mas todos nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Amém? Vai ser um grande evento que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de novembro, na segunda semana de novembro. E o tema da convenção desse ano é Outro Nível. É a Convenção Celular Piauí 2023, Outro Nível. Olha para quem está na sala de direção, olha, você vai sair de lá em outro nível, em nome de Jesus. Você vai chegar lá assim, ó, você está aqui, você vai chegar aqui na igreja com vontade de fazer tudo. Sabe qual é o meu desejo? Que quando você sai daquela convenção, você vai chegar aqui nessa igreja e dizer assim, pastor, o que é que tem para fazer? Porque se não tiver nada para fazer, eu vou já inventar uma coisa aqui. Irmão, só o que tem é coisa para fazer aqui, em nome de Jesus, graças a Deus. E Deus vai usar a sua vida, amém? Então nós vamos conversar no privado com vocês, no grupo que nós temos, e falar sobre a convenção. Mas nós já temos a expectativa, nós já temos um número, e esse número nós vamos passar para a secretaria, sobre aqueles que irão para a convenção, tá bom? E dia 5, sábado é domingo, dia 5 de novembro, no primeiro final de semana, um domingo, nós vamos ter a feijoada, amém? Pastor, e essa feijoada é o que? Essa feijoada, irmãos, vai acontecer num sítio, vai ter a piscina liberada, vão ter muitas brincadeiras, e além da comida, porque crente é bicho que gosta de comida, né? Porque nós aprendemos na Bíblia, né? Neemias está ensinando aqui na Bíblia, dizendo assim, olha, faça churrasco toda vez. Irmão, é o Sambalat e Tobias toda hora dizendo, engorda, né? Você vai na cela, tem lanche, você vem aqui no culto, tem lanche, né? Aí você não tem como, irmão, é difícil, sai pra lá, né? Mas, o que acontece? Motiva o povo, não motiva não. E aí a feijoada, ela custa, o passaporte lá é R$20, te dá direito a tudo isso. Pastor, para que esse evento, é pra gente, nós estamos arrecadando recursos para a reconstrução do nosso templo, para reformar tudo aqui, para a nossa fachada, para o espaço kids das crianças, para onde estiver precisando e o recurso der, tá bom, irmãos? Eu quero já só reforçar mais uma vez que em dezembro nós vamos fazer o Natal Solidário. Então você já vai pensando aí, você vai trazer um presente para abençoar as crianças. Nós vamos fazer um grande evangelismo no dia, na região do nosso bairro, convidar as crianças para cá, as famílias, e nós vamos abençoar. Como em outubro não deu para a gente fazer as festinhas das crianças, a gente vai fazer em dezembro, tá bom? Amém? Então fica de pé em nome do Senhor. Nós vamos orar para encerrar o culto nessa noite. Já está em pé já, né? Olha, quem ainda não tem o ingresso da feijoada, procura a Nina aqui. Levanta a mão, Nina, aí, balança aqui com ela, fala com a Nina. Depois a gente quer o feedback, como é que está. Porque aqueles que pegarem 5 ingressos e vender os 5 ingressos, você não paga o seu, viu? Nós estamos abençoando as pessoas dessa forma, porque o nosso maior objetivo também é ter esse momento de comunhão com todos vocês, tá bom, igreja? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, por ter nos aturado até esse momento. Ainda está quente aqui, né? Mais um dia nós vamos colocar ar-condicionado aqui. E essa igreja vai crescer, vai avançar, porque aqui nesse lugar vai estar a sua família. Quem crê nisso, diga amém. Domingo que vem nós vamos ter um grande culto, vai ser muito poderoso. Deus já me produziu uma palavra para o próximo domingo. E durante toda a semana nós vamos trabalhar em prol dos nossos eventos aí da feijoada. Queridos, não esquecendo que terça-feira, células,
participe das células. É uma forma da gente ajudar e pastorear pessoas mais de perto. E Deus, Ele vai mudar a tua família. Traz toda a tua família para cá, traz os amigos para cá. Essa é uma igreja que ama pessoas, que ama cuidar de pessoas. Se você quer cuidar e ser cuidado, esse é o lugar para você pertencer. Amém? Então levante sua mão para o céu. Se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, olha para essa pessoa aí, dê um abraço nela, diga para ela: seja bem-vinda. Tem alguém que você está conhecendo, está perto de você? Se não está perto, mas você quiser ir lá até ela, chegar até ela, lá, constranja ela com seu amor, com seu carinho, porque essa igreja que ela é conhecida pela receptividade, pela empatia que nós temos pelos nossos visitantes. Então dê um abraço nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher. Diga para ele que aqui é a sua casa. Volte sempre, e se você amar esse lugar, faça parte dele em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão para o céu. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda essa igreja, e todos digam amém. Então aplauda Jesus mais uma vez bem forte. Que a sua semana seja abençoada, de portas abertas.